E aí gente, tudo bem? Eu sou o Thiago e esse é o canal The Glow. E hoje eu tô aqui pra falar sobre o novo filme do Spielberg, Dia D. E eu já queria começar falando que o nome desse filme aqui no Brasil não faz o menor sentido, porque acho que eles queriam chamar a atenção como o Dia D, o filme... Sim, o que será que é o Dia D? Mas acaba que no final eu saí da sessão me perguntando por que traduziram o nome desse filme para Dia D, já que fica bem claro que na verdade é realmente o título em inglês traduzido, deveria ser o título de agora, né, que é Dia da Revelação. Só que, tipo assim, isso é só um detalhe, e é disso que eu vou falar agora, não sobre o título do filme, mas sobre o filme em si, então vamos lá. E bom, pelos trailers era um filme que eu tava bastante curioso, e pela curiosidade valeu, já que esse era um novo filme do Spielberg, depois de anos sem ele fazer uma ficção científica, que se eu não me engano ele não fazia desde A Guerra dos Mundos. E por mais que alguns filmes de ficção científica, exceto ET, por exemplo, O Contato Imediato de Terceiro Grau, ou o Minority Report, que eu não gosto muito, esse aqui eu tava bastante curioso pelo que ele tava me entregando pelo trailer, que parecia ser algo diferente nesse filme, mas não foi o que eu consegui ver muito ali, porque por mais que eu tenha gostado até um pouco mais do que eu gosto agora do filme, quase um dia depois, porque eu vi ontem de noite e hoje é de tarde, foi um filme que depois que a sessão terminou, ele foi esfriando pra mim, que eu tinha gostado um pouquinho mais, só que agora eu cheguei a um nível que eu achei um filme bom. E quando eu digo que pela curiosidade valeu, é porque pelos trailers eles estavam mostrando vários conceitos que pareciam interessantes. E no filme eles funcionam, mas pra história nem tanto, porque parece que é um monte de conceito que alguns parecem não se encaixar. Porque como é um filme que, acima de tudo, ainda é um filme de Alien, ele termina ali num clímax muito bom sobre o que vai acontecer depois da revelação, algumas coisas, tipo o objeto, eles ficarem invisíveis ali, coisas que parece que não se encaixavam num filme, tipo, até o vilão mesmo, que é o engravatado ali, bem qualquer coisa, na verdade. O vilão que não funciona no filme, parece até que saiu de outro filme de ação aleatório, e andando de um lado por outro com aquele objeto lá e depois, tipo, se entregar ao que estava acontecendo, não me pareceu muito convincente, por mais que, enfim, tivesse tudo errado para ele, não é um vilão que nem funciona nem antes mesmo disso acontecer. Mas de tantos detalhes que esse filme apresenta, eu acho que é um filme que, no final, você sente que é uma reflexão meio vazia sobre o que o Spielberg, roteirista lá, o David Koepp, que já trabalhou com o Spielberg antes, em Jurassic Park, por exemplo, que é o segundo filme que eu mais gosto dele, que quando eu digo que é uma reflexão vazia, é porque eu sinto que esse filme, ele vai tanto numa escala global sobre a coisa, quer falar tanto sobre os personagens ali, sobre como eles chegaram naquele ponto, que no final não parece que essa reflexão funciona diante de tantos filmes de alienígenas que a gente já viu, o próprio Contato Imediato de Terceiro Grau, que eu não gosto muito. Ele é um filme mais pessoal, que chega ali no final, o final funciona bem, e por mais que o final desse filme funcione até melhor, eu até gosto mais desse filme, do Dia D, do que desse filme de 77 do Spielberg, eu acho que nessa escala global, o filme termina numa reflexão de algo que a gente não conhece. Diante de uma reflexão que a gente não entende, porque a gente não sabe se os alienígenas existem. É muito difícil fazer um filme de alienígena hoje em dia que passa essa barreira, sobre algo que a gente não entende, porque a gente não sabe nem se existe. E por mais que seja um filme de ficção científica, que é pra gente desbloquear esse lado sobre a ficção, né, sobre o que a gente não conhece, o jeito que o roteirista coloca essas informações no filme não parece dialogar com a gente, assim, mais do que o Spielberg já conseguiu dialogar com a gente lá anos atrás, num ET, por exemplo, que era já lá criança junto com o ET. Aqui ele tenta fazer algo maior, e não sei se melhor, eu duvido, né, já que, pô, o logo da empresa dele é referenciando o ET, então acredito que aqui que ele seja o projeto mais especial da carreira dele, não vou afirmar aqui, mas enfim. Ali era tudo mais novidade, mais pessoal, algo que não funciona aqui, por mais que os personagens sejam até bons. E por mais que eu critique o enredo aqui, o roteiro do filme, que eu acho que ele fica empurrando muito de barriga os personagens ali, e não, tipo assim, aí tem o personagem do Josh O'Connor, né, que aqui ele tá bem qualquer coisa no filme. Ele tava bem melhor, por exemplo, no último Entre Facas e Segredos, e até mesmo no Rivais. Aqui ele fica com essa cara aí meio de perdido, só que ele se encontra ali com a personagem da Emily Blunt, que eu acho melhor, que ela começa de um jeito e termina de outro ali. É uma personagem que funciona mais ali dentro do filme. A Emily Blunt também tá muito bem, aquela cena lá dela, depois da sequência do trem ali, que parece até outro filme dentro de outro filme ali, de uma sequência de ação ali, que até pega aquele clima de aventura, aquela magia que o Steven Spielberg consegue encaixar no filme. Chega nessa cena, eu acho que é uma das melhores cenas, assim. Sim, eu não duvido que a Emily Blunt vá para um Oscar depois, por causa dessa cena, dela tendo uma crise de pânico, que eu acho que ficou muito bom. Que eu acho que ela consegue carregar o filme
E sempre quando os dois eles estão em tela, juntos, tipo, mesmo o Josh O'Connor com o personagem deles, mesmo sendo um professor roteiro, basicamente, pra outra personagem religiosa lá, que é a namorada dele, porque ele fica explicando tudo pra ela e ela é basicamente a gente, que ele, por mais que ele seja perdido, ele entende as coisas ali, mais ou menos que tá acontecendo, as coisas dele mesmo, né? Mas ali, basicamente, ele explicando pra ela e ela volta no final do filme depois pra entregar um negócio pra salvar o dia, né? E nesse negócio de salvar o dia, é engraçado porque por mais que o filme, assim, de alguma forma, não sei porquê, mas é até padrão, a gente já acostumou com isso, que os filmes têm que se passar nos Estados Unidos os protagonistas ali, os que vão ser importantes para a história, tem que ser dos Estados Unidos. Mas logo os escolhidos pelos alienígenas tem que ser dois estadunidenses, né? Que é os dois personagens principais ali, né? Os dois escolhidos, que viram o cardeal lá. E não podia ser um turco e um ganês, né? Não podia. Aí tem que ser dois estadunidenses. É um negócio que dá para reparar. O Matheus mesmo falou pra mim no meio do filme, esse negócio que realmente, né? Logo os escolhidos vão ser dali e fica essa impressão de que, beleza, mas isso é só um detalhe do filme, assim como o título, e não vou me alongar muito nisso mais. E apesar de tudo, é uma história que engaja ali sobre os alienígenas, chegando a cena final já falei que funciona muito bem ali, a hora da revelação, o momento do filme, o momento ali que são os 10 minutos finais, mais ou menos, que acontece, né, realmente o dia D, né, o dia da revelação, que eu acho que ali é onde o filme para fazer essa reflexão, que é muito maior pro filme mesmo do que pra gente, e na hora funciona, mas é aquele final que você... Não é aquele final que fica na sua cabeça por muito tempo, é aquele final que vai indo embora e não fica com você, por exemplo, como o filme do ET e entre outros filmes do Spielberg, que, assim, por mais que esse filme já tenha muito tempo, eles já tenham feito muita outra coisa, eu acho que esse é o tipo de coisa, né? Nem questão de expectativa, mas é o tipo de coisa que a gente espera do Spielberg em ficção científica. E por mais que tenha ele ali, tenha a magia dele, eu não consigo ver que tenha o total dele, o que conecte a gente com os filmes dele, né, em questão pessoal. Então acho que a direção do Spielberg parece muito maior do que o próprio filme e salva muito o geral, enquanto ele faz ali as cenas, do final mesmo, é muito mais sobre as cenas do que sobre o roteiro, e isso perde muito sobre o que a gente quer esperar sobre essa dupla, que já entregou, por exemplo, como eu já falei, o Jurassic Park. Então é o que fica a desejar. E como eu tinha dito antes no vídeo, é muito fazer um filme sobre ficção científica sem andar nesses caminhos perigosos tá bom, mais uma história sobre alienígena, e eu acho que, querendo ou não, é mais uma história sobre alienígena, assim, que por mais que vá para uma escala maior, ainda se mantém ali no pessoal dos personagens, que acaba funcionando muito menos, e também é o que a gente já entendeu que é ficção, e é o que não dá para provar sobre se existe ou não. A gente fica nessa teoria de sempre, um filme meio... pode até falar que é conspiracionista, mas ainda é ficção, então é uma reflexão pela ficção, então acaba gerando um bom entretenimento, mas não uma boa reflexão sobre o desconhecido, porque a gente já entendeu sobre isso, sobre essa ficção, e a gente ficar elaborando mais sobre se alienígena existe ou não, eu acho que acaba não refletindo muito na gente, como o Spielberg já entregou, né? Eu não vou... Claro que eu tô repetindo isso pela milionésima vez nesse vídeo, mas é algo que ele conseguiu fazer antes, e eu acho que é tarde demais para fazer um filme sobre isso agora. Porque querendo ou não, por mais que de vários conceitos novos que ele apresenta nesse filme, não é algo novo que realmente faça valer a pena ali. O investimento vale a pena, porque como eu já disse, pela direção vale a pena, mas pela história parece que a gente já viu aquilo, agora é só uma abordagem em uma escala maior, mas não melhor, definitivamente não é melhor. Então é isso, por mais que eu queria ter gostado mais do filme, e eu entendo ali que é um bom, como eu já disse, um bom entretenimento, vale a ida ao cinema, vale o seu ingresso se você quiser, se você não estiver esperando muita coisa assim, uma novidade, você querer essa magia do Spielberg mais uma vez no cinema, eu acho que ele consegue vir, tem mais boas sequências de ação ali, por mais que não seja forte do filme, a trilha sonora do John Williams também consegue, por mais que seja uma trilha sonora mais íntima, acho que o John Williams, que ele não era esse John Williams há uns anos atrás, por exemplo, na série do Obi-Wan, por mais que tudo tivesse deixado a desejar na série do Obi-Wan, não é uma coisa que o John Williams deixa de desejar, e é uma coisa que acabou deixando nessa série do Obi-Wan. Eu acho que aqui ele consegue conquistar, eu acho que vem com uma trilha sonora que, por mais que não tenha proporções épicas, esse filme não tem uma proporção épica, então acho que consegue
casar ali direitinho com o filme do Spielberg e com o David Cope, que assim, a maior crítica é a ele, que já tinha entregado pra gente o Jurassic World Rebirth, por exemplo. Então pra dia D eu vou dar uma nota 7, que por mais que pareça uma nota decepcionante, não é um filme que chegou a me decepcionar, por mais que eu estivesse esperando muito esse filme. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e segue o Glu em todas as redes sociais. Então é isso, gente. Valeu!